Agora sim, vamos resolver o exercício 5. Observem que no item A, no item B e no item C, as retas são dadas na sua equação geral. A gente precisa encontrar a equação reduzida de cada uma para poder analisar qual das posições elas têm. Então, a primeira coisa aqui vai ser isolar o y. Então, a gente vai deixar o y aqui, o 2x passa para cá, fica negativo, o 1 também. Estava negativo, passa positivo. Agora, vamos passar esse 3 que está multiplicando e dividindo. Menos 2x mais 1 dividido por 3. Como o 2 não dá para dividir por 3 e o 1 também não vão dar números com vírgula, eu vou deixar a equação nesse formato mesmo. Agora, vamos achar a equação reduzida dessa daqui. Então, o 3y vai ficar aqui, o 2x vai passar para lá, o 5 também. Então, o 2x estava positivo, passo subtraindo, né? Estava somando, passo subtraindo. Estava somando, passo subtraindo. Agora, o 3 vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 2x menos 5 dividido por 3. Agora, a gente tem que achar o valor dos coeficientes angulares e lineares de cada uma dessas duas retas para poder dizer qual das posições elas têm. Então, vamos achar aqui, eu vou chamar de M1, o coeficiente angular dessa é o menos 2 dividido por 3, menos 2 terços, então. E o N1 é o 1 dividido por 3, 1 terço. Agora, dessa reta aqui, eu vou chamar de M2 e N2. Então, o M2 é menos 2 dividido por 3. E o N2 é menos 5 dividido por 3. Né? Então, vejam bem, o M1 dessa é menos 2 terços. O M2 dessa também é menos 2 terços. Então, essas duas retas elas têm coeficientes lineares iguais. Vou colocar aqui em cima. M1 igual a M2. O N1 é 1 terço. O N2 é menos 5 terços. Então, os coeficientes lineares são diferentes. N1 diferente de N2. Quando os coeficientes angulares são iguais e os lineares diferentes, ó, angulares iguais, lineares diferentes. Essas retas são paralelas. Então, no item A, as retas vão ser paralelas, ok? Vamos para o item B, então. Primeira coisa, achar a equação reduzida. O y vai ficar aqui, o x vai passar para cá e o 1 também. Essa aqui é a equação reduzida dessa. Nessa daqui, o y vai ficar aqui, o 2x vai passar para o outro lado. Veja que não tem um número aqui, então significa que o coeficiente linear é 0. Então, vamos analisar essas duas retas. Aqui a gente tem que o M1 é 1, né? E o N1 é 1. Aqui a gente tem que o M2 é 2 e o N2 é 0. O que acontece quando o valor do coeficiente angular das duas já é diferente, né? Se o coeficiente angular das duas é diferente, o M1 é diferente do M2, elas vão ser concorrentes. A gente nem precisa analisar o N, porque ele não interessa nesse caso, né? Então, vejam bem. Nesse caso, né, no item B, vou fazer um traço aqui, o M1 é diferente do M2. Quando o M já é diferente, elas já vão ser concorrentes. Significa o quê? Que elas se cruzam, né? Em algum ponto. Agora, se a gente quiser analisar se além de concorrentes elas são perpendiculares, é só multiplicar os M's. Para elas serem perpendiculares, teria que dar menos 1, que deu o ângulo formado entre as retas seria um ângulo de 90 graus. Mas menos 1 vezes 2 dá menos 2, então elas não são perpendiculares. Elas são só concorrentes. O que é isso? Elas se cruzam no plano cartesiano e formam um ângulo diferente de 90 graus. Pode ser um ângulo maior ou menor que 90 graus. Ok? Agora, no item C, ele pede para a gente encontrar uma reta perpendicular a essa. Então, veja bem. Primeira coisa é achar a equação reduzida dessa aqui, assim como a gente fez no item A e no item B. Então, vai ficar y igual a menos 2x mais 10. O y fica sozinho, esses dois a gente joga para lá. Essa é a equação reduzida. Então, nesse caso, o M1 vai ser o número que multiplica o x, que é menos 2. Agora, a gente sabe que para ser perpendicular, o M1, que é menos 2, vezes um M2, que é o coeficiente angular da outra reta que a gente está procurando, tem que dar menos 1. Então, no lugar do M1, eu vou substituir por menos 2. Menos 2 vezes o M2, que a gente precisa descobrir, tem que dar menos 1. Esse menos 2 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o M2 tem que ser menos 1 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais, 1 dividido por 2 é 1/2, ou 0,5. Então, para a gente encontrar uma reta perpendicular